Bom dia, sejam bem-vindos ao trabalho da equipe 2. No nosso vídeo, serão abordados os principais aspectos para a independência dos Estados Unidos. A seguir, vocês verão 6 caricaturas que irão estar presentes durante toda a nossa apresentação. Elas irão indicar o seu respectivo falante. Espero que gostem e vamos começar essa longa jornada conhecendo um pouco sobre o que foi esse evento tão importante para a história estadunidense. Então vamos lá para a nossa história. Esse evento, tão famoso e tão importante para a história dos Estados Unidos, não foi um processo rápido, assim como todas as independências que a gente já ouviu falar. Para quem não sabe, os Estados Unidos antes era formado por 13 colônias que eram de domínio inglês. Essas colônias elas sempre foram meio independentes da Inglaterra, mas algumas coisas que aconteceram no meio do caminho fez com que eles quisessem se separar definitivamente da Inglaterra. Eles tiveram um tanto de guerras, leis que só prejudicavam as colônias, porque ao invés da Inglaterra fornecer apoio para eles, não, ela tinha eles como concorrentes comerciais. Então, para ela, que era dona das 13 colônias, era mais fácil oprimir eles para que eles não interferissem negativamente na economia da Inglaterra, né? Mas enfim, eles tiveram também 2 congressos para decidir o que seria melhor para as colônias, e então muitas coisas foram acontecendo para que até em 4 de julho de 1776 as 13 colônias se tornassem independentes e a partir de então começaram a ser chamadas de Estados Unidos. Mas antes disso tudo acontecer, vamos voltar lá na colonização dos Estados Unidos, que foi onde tudo isso começou. Ela foi realizada pelos ingleses no que ficou conhecido como as 13 colônias, como tinha falado antes. Literalmente se tratava de 13 colônias que elas eram fundadas pelos ingleses e após se transformaram nos Estados Unidos. Os espanhóis eles tinham chegado ao continente americano em 1492, no território atual dos Estados Unidos, e eles foram os primeiros europeus a ficarem no local. Os primeiros espanhóis chegaram na Flórida no começo do século XVI, mas a colonização dos Estados Unidos foi realizada pelos ingleses. As primeiras tentativas de colonização da América do Norte deram-se no reinado da Rainha Elizabeth I, que ele permitiu ao Sir Walter, que era explorador, corsário, espião, escritor e poeta britânico, que ele iniciasse uma conquista na região. Mas essa tentativa deu errado, essa tentativa de ocupação fracassou, e assim surgiu um símbolo para esse fracasso, que é no caso da colônia que foi instalada na ilha de Roanoke. Em 1590 chegou a Roanoke uma expedição inglesa, mas a colônia que estava no local ela estava deserta. Acredita-se que os nativos eles tinham atacado o local. No início do século XVII foram estabelecidas novas tentativas de ocupação. E considera-se que a função da colônia de Virgínia, em 1607, como ponto de partida da colonização inglesa. Os ingleses realizaram, então, a coerção dos direitos da colonização e exploração para 2 empresas privadas, que rapidamente elas faliram, que era a London e a Plymouth. Na medida que o projeto da colonização se tornava real, as 13 colônias inglesas surgiram, que era a de Virgínia, a New Hampshire, a Massachusetts, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Carolina do Norte, Nova York, Nova Jersey, Carolina do Sul, Pensilvânia e Delaware e Geórgia. Mas estava indo tudo tão bem, o que aconteceu para eles quererem se tornar independentes? Basicamente, o que aconteceu foi que a divergência entre a Inglaterra e as 13 colônias. Em primeiro lugar, a Inglaterra vinha de várias batalhas e tudo mais, entre elas a Guerra dos 7 Anos. Daí ela estava gastando muito dinheiro, daí ela teve que aumentar os impostos das 13 colônias. Mas Rafa, explica pra gente o que foi a Guerra dos 7 Anos. Bom, a Guerra dos 7 Anos ela aconteceu entre 1756 e 1763
entre Inglaterra e França pela posse das colônias americanas. O que é mais importante da gente saber sobre essa guerra é que a Inglaterra só venceu a França graças à ajuda que ela recebeu das milícias coloniais, ou seja, dos colonos americanos. Quando essa guerra terminou, esses colonos eles acharam que seriam recompensados pela ajuda, Mas não foi bem isso que aconteceu. A Inglaterra ela criou uma série de medidas que tornavam a vida econômica na colônia muito mais difícil, como o aumento dos impostos sobre as colônias, como uma forma de pagar os custos e os prejuízos da guerra. A criação do monopólio do comércio do chá por uma companhia inglesa, a Lei do Chá, a criação de um imposto sobre a circulação de mercadorias da colônia, a Lei do Selo, e a criação do monopólio do açúcar para as Antilhas inglesas, a Lei do Açúcar. Os colonos americanos eles ficaram muito insatisfeitos, óbvio, E dessa satisfação que surgiu a revolta que daria origem à independência dos Estados Unidos mais para frente. Além disso, começou a crescer o caráter exploratório da colonização. Por quê? Porque a Revolução Industrial e a Europa precisavam cada vez mais de matéria-prima. E ela faziam o quê? Iam buscar nas colônias, o que gerou muitos conflitos. E a coroa britânica, para acabar com isso e favorecer a Revolução Industrial, começou a impor leis muito mais rigorosas. Lei do selo, lei da moeda, lei do chá, o que gerou uma insatisfação enorme, que levou à Guerra da Independência. Explique pra gente o que foi essa Guerra da Independência. Ela começou entre 1760 e 1770. Foi quando a Inglaterra começou a impor impostos sobre várias leis. Leis tais como a lei do açúcar, lei do chá, entre outros. E logo após isso, os norte-americanos, sabendo disso, eles se revoltaram, porque não tinha por que eles colocar imposto, sendo que eles próprios produziam e teriam que vender para a Inglaterra. Então eles se revoltaram e em 1774, representantes das colônias se reuniram num congresso continental da Filadélfia, onde eles decidiram nesse dia fazer um documento aonde que dizia que para tirar essas leis sobre esses impostos. Então eles enviaram essa carta ou esse documento até a Inglaterra, e a Inglaterra recebeu, leu e tal, e decidiram que não haveria abolir essas leis, iria continuar essas leis. Com tudo isso, os norte-americanos se revoltaram completamente e decidiram que essas leis só iriam acabar quando tivesse uma guerra. Então, em 1775, tiveram uma nova reunião no mesmo Congresso Continental da Filadélfia, e alguns partidários ou alguns colonos, a maioria, decidiram a separação por meio de conflito. E logo após um ano depois, em 1776, a Virgínia se declarou independente. E algumas tropas que se formaram nessas 13 colônias foram até Boston e tomaram o porto, a cidade inteira, e guerrearam contra as forças britânicas. E logo após disso, também no mês seguinte, alguns partidários norte-americanos fizeram uma declaração de independência, conhecido como essas pessoas que fizeram essa carta, como Samuel Adams, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Logo um ano depois também, em 1777, os norte-americanos começaram a guerrilhar e viram que não teriam muito desempenho, porque não houve uma separação tão bem ali de quem ia para a guerra e quem fazia a colheita. Então, isso era muito ruim, porque geralmente você chamava alguém, mas esse alguém tinha que fazer a colheita para ter uma geração de dinheiro. Então, eles sabiam que teriam que ter um apoio de alguém da Europa, um país muito forte da Europa, que batesse de frente com a Inglaterra. E junto com eles fazeria
uma grande guerrilha. E nesse mesmo ano, em 1777, houve a Batalha de Saratoga, que foi conhecida como a virada dos Estados Unidos diante da Inglaterra, dos britânicos. E logo após isso, o Benjamin Franklin então foi para a França, foi pedir o apoio militares da França. E a França teve vários conflitos com a Inglaterra e desejava uma revanche. Então isso daí foi uma bomba cheia para a França tentar atingir a Inglaterra. E então o Marquês Lafayette pediu para o general Rochambeau, com seus 7.500 soldados aproximadamente, não sei o número certo, mas eles foram pediu, no caso, para o general ir até os Estados Unidos para guerrilhar. E nisso teve a Batalha de Yorktown. E logo após disso também, acho que uns 2 anos depois, em 1781, os norte-americanos venceram a Inglaterra e a Inglaterra teve que fazer o Tratado de Paris, na França. E foi conhecido isso daí tudo como a independência dos Estados Unidos. Foi a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Mas e aí, quais foram as consequências? Primeiramente, eu acho importante frisar que o país ele se tornou uma república federalista. E essa independência gerou algumas consequências, como o país passou a ser uma inspiração para as outras colônias americanas, para que elas lutassem pela sua própria independência também. E o modelo republicano de Estado deles também serviu de exemplo para outros países, como o Brasil, por exemplo, mais tarde. E também a França e a Espanha, elas conseguiram recuperar os territórios que tinham perdido depois da derrota inglesa na guerra. E a partir daí deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos, após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. Eles permitiram também a divisão interna do território americano. Isso foi um ponto que gerou uma consequência muito ruim, pois 2 anos depois isso foi a causa da Guerra Civil. E essas foram algumas consequências sofridas pelos Estados Unidos que eu acredito terem sido as mais significativas. Mas na questão mundial também teve algumas consequências, e eu acho que uma delas foi a independência dos Estados Unidos, que foi a primeira, das nações coloniais a obter a independência. Foi muito importante como um símbolo para as outras nações, e que para ele significava apoio em terra e apoio ideológico também de uma nação americana aos projetos de independência, servindo como um exemplo mundial. Agora, vamos fazer um resumão cantado? Beleza pura? Vamos cantar então? É o seguinte. Eu vou cantar, eu vou falar das 13 colônias que se uniram para enfrentar o domínio inglês. Depois da guerra dos 7 anos, exploração aumenta, lei do açúcar, selo e chá. Atos Townshend de massacre de Boston e festa do chá. Ninguém quer pagar aquartelamento intoleráveis. O porto de Boston eles vão fechar. 4 de julho, uma atitude, independência declarar, que o iluminismo inspira liberdade e igualdade. 4 de julho, uma atitude, independência declarar, e o iluminismo inspira liberdade e igualdade. E guerra vai ter, ingleses apertam, apoio vai ter, franceses por perto. E quem vai vencer? Estados Unidos acaba de nascer.
isso então por hoje. Encerramos por aqui nossa apresentação de história. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.